Irmãos e irmãs, convocados pelo Espírito do Deus vivo, estamos aqui ao redor da mesa pascal para escutar a palavra da vida, que nos leva a dizer: eis-me aqui. Escutamos desde o início da celebração que agora iniciamos esse convite do Cristo que seguimos e que vamos dizer várias vezes enquanto recebemos aquele que preside à celebração que vamos viver. Vinde comigo e farei de vós pescadores de homens. De pé, voltados para o centro, celebremos.
Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos, reunimos-nos para celebrar a nossa fé com esta certeza de que o Senhor se faz presente, vive e ressuscitado no meio de nós. Preparemo-nos para este encontro em que queremos escutar as palavras do Senhor, acolher os seus ensinamentos e viver de acordo com a sua vontade. E comecemos por reconhecer humildemente a nossa fragilidade, por reconhecer o quanto precisamos do seu auxílio e da sua misericórdia. Reconheçamos humildemente a nossa condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas.
Oremos. Guardai, Senhor, com paternal bondade a vossa família, e porque só em vós põe a sua confiança, defendei-a sempre com a vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. No ano em que morreu Osias, rei de Judá, viu o Senhor sentado num trono alto e sublime. A fímbria do seu manto enchia o templo. À sua volta estavam serafins de pé, que tinham 6 asas cada um, e clamavam alternadamente, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor do Universo. A sua glória enche toda a terra. Com estes brados, as portas oscilavam nos seus gonzos e o templo enchia-se de fumo. Então exclamei: Ai de mim, que estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, moro no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, Senhor do Universo. Um dos serafins voou ao meu encontro, tendo na mão um carvão ardente que tirara do altar com uma tenaz. Tocou-me com ele na boca e disse-me: Isto tocou os teus lábios. Desapareceu o teu pecado, foi perdoada a tua culpa. Ouvi então a voz do Senhor que dizia: Quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, podeis enviar-me. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Na presença dos anjos, eu vos louvarei, Senhor. Eu vos louvarei, Senhor. Na presença de todo o coração, Senhor, eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras da minha boca. Na presença dos anjos vos hei de cantar e vos adorarei voltado para o vosso templo santo.
vosso nome, pela vossa bondade e fidelidade, porque exaltastes acima de tudo o vosso nome e a vossa promessa. Quando vos invoquei, me respondestes, aumentastes a fortaleza da minha alma. Todos os reis da terra vos hão de louvar, Senhor, quando ouvirem as palavras da vossa boca. Celebrarão os caminhos do Senhor, porque é grande a glória do Senhor. A vossa mão direita me salvará. O Senhor completará o que em meu auxílio começou. Senhor, a vossa bondade é eterna. Não abandoneis a obra das vossas mãos. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Recordo-vos, irmãos, o evangelho que vos anunciei e que recebestes, no qual permaneceis e pelo qual sereis salvos, se o conservais como eu vos-lo anunciei. Aliás, teríeis abraçado a fé em vão. Transmito-vos, em primeiro lugar, o que eu mesmo recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Em seguida, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria parte ainda vive, enquanto alguns já faleceram. Posteriormente apareceu a Tiago e depois a todos os apóstolos. Em último lugar, apareceu-me também a mim, como o abortivo.
porque eu sou o menor dos apóstolos e não sou digno de ser chamado apóstolo, por ter perseguido a Igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou aquilo que sou, e a graça que Ele me deu não foi inútil. Pelo contrário, tenho trabalhado mais que todos eles. Não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Por conseguinte, tanto eu como eles, é assim que pregamos, e foi assim que vós acreditaste. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estava a multidão aglomerada em volta de Jesus para ouvir a palavra de Deus. Ele encontrava-se na margem do lago de Genezaré e viu 2 barcos estacionados no largo. Os pescadores tinham deixado os barcos e lavavam as redes. Jesus subiu para um barco que era de Simão e pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Depois sentou-se e do barco pôs-se a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faz-te ao largo e lançai as redes para a pesca. Respondeu-lhe Simão: Mestre, andamos na faina toda a noite e não apanhamos nada. Mas já que o dizes, lançarei as redes. Eles assim fizeram e apanharam tão grande quantidade de peixes que as redes começavam a romper-se. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para os virem ajudar. Eles vieram e encheram ambos os barcos, de tal modo que quase se afundavam. Ao ver o sucedido, Simão Pedro lançou-se aos pés de Jesus e disse-lhe: Senhor, afasta-te de mim, que sou um homem pecador. Na verdade, o temor tinha se apoderado dele
e de todos os companheiros por causa da pesca realizada. Isto mesmo sucedeu a Tiago e a João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus disse a Simão: não temas, daqui em diante serás pescador de homens. Tendo conduzido os barcos para a terra, eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Caros peregrinos, a liturgia deste domingo convida-nos a refletir sobre o dinamismo que deve animar a nossa vida cristã, transformando-nos em testemunhas de Jesus Cristo. O Evangelho agora proclamado mostra-nos o modo como os discípulos escutaram as palavras de Jesus, acolheram as suas propostas, o reconheceram como Senhor e aceitaram o convite para serem pescadores de homens. E no exemplo dos discípulos reconhecemos o caminho que cada um de nós, como cristão, é chamado a percorrer. Em primeiro lugar, o evangelista diz-nos que a multidão se aglomerava em volta de Jesus para escutar as suas palavras e ouvir os seus ensinamentos. E esta é a primeira indicação importante. Ser cristão é estar com Jesus para escutar as suas palavras e ouvir os seus ensinamentos. Não podemos dizer-nos cristãos sem este encontro com Cristo. Faz parte da nossa identidade cristã. Este encontro com Jesus Cristo vive na nossa vida através da sua palavra, através da oração, na celebração da Eucaristia que estamos a celebrar e a muitos outros modos pelos quais Jesus continua a fazer-se presente nas nossas vidas. E este é o primeiro aspecto que é decisivo. Ser cristão significa procurar esta intimidade com Jesus Cristo. Procurar este encontro com Ele, destas muitas formas que nos são possíveis e que estão ao nosso alcance. Em segundo lugar, diz-nos o evangelista que Jesus ordenou a Pedro que lançasse as redes para a pesca. Pedro não era propriamente um novato naquelas lides, era um pescador experiente que conhecia muito bem o lago e que tinha andado na faina toda a noite sem resultado. E por isso, embora estranhando a ordem que Jesus lhe dá, Pedro confia. Porque tu o dizes, lançarei as redes. Passámos a noite toda na faina e não apanhámos nada. Mas porque tu dizes, lançarei as redes. É também isto que define o nosso ser cristãos. Esta confiança incondicional em Jesus Cristo, como Pedro. Sermos cristãos significa deixar-nos conduzir por Jesus e viver de acordo com as suas indicações e com os seus mandamentos, de acordo com a sua vontade. Mesmo que nem sempre compreendamos essa vontade. Mas porque tu o dizes, lançarei as redes. Ser cristão é, em terceiro lugar, testemunhar na vida a presença e a ação de Jesus Cristo. De facto, não basta escutar as suas palavras. É necessário que nos tornemos seus arautos. Não basta experimentar o encontro com Cristo. É preciso que a nossa vida dê testemunho da sua presença. Porque, de facto, só o testemunho atrai para Cristo e nos transforma em pescadores de homens.
E cada um de nós é convidado a concretizar esta missão de ser pescador de homens, isto é, de atrair outros para Jesus Cristo, na vocação específica a que Deus o chamou. É cada um de nós que é chamado a discernir o modo concreto como pode atrair outros para Jesus Cristo na sua forma específica de vida. Assim, o Evangelho hoje proclamado diz-nos que somos cristãos na medida em que nos dispomos a escutar Jesus e procuramos o encontro com Ele. Diz-nos que somos cristãos na medida em que vivemos de acordo com a vontade de Cristo. Diz-nos que somos cristãos na medida em que nos tornamos anunciadores de Jesus Cristo, mais do que por palavras, através do testemunho da nossa vida, através das nossas atitudes, comportamentos e opções. É isto que faz de nós cristãos. É este o dinamismo da vida cristã. Este é um caminho exigente. Não temos dúvidas, mas é o caminho a que somos chamados. Esta foi também a experiência dos pastorinhos de Fátima, que se tornaram para nós um belo exemplo daquilo a que o Evangelho hoje nos convida. Os pastorinhos de Fátima souberam escutar a voz de Deus, que lhes chegou através do anjo e de Nossa Senhora, procuraram o encontro com Cristo, sobretudo na oração e na Eucaristia, esforçaram-se por viver de acordo com a vontade de Deus de forma exemplar e assumiram a missão que lhes foi confiada, tornando-se testemunhas da presença de Deus nas suas vidas. É isto que nós somos convidados a imitar. Aliás, é para este dinamismo inerente à vida cristã que aponta também o tema do presente ano pastoral aqui no Santuário. Levanta-te, és testemunha do que viste. Somos testemunhas, somos chamados a ser testemunhas. Sabemos que não é fácil vivermos assim, que não é fácil testemunharmos a nossa fé, que não é fácil fazermos da nossa vida transparência de Jesus Cristo. Não é efetivamente fácil. Mas não foi fácil para os santos pastorinhos, como não foi fácil para Pedro, como não foi fácil para Isaías, como escutávamos na primeira leitura. Isaías sentia a sua indignidade diante do chamamento que Deus lhe dirigiu. Tinha consciência dos seus limites para a missão que Deus lhe entregava. Mas, apesar de tudo, confiou. Também Pedro reconhece a sua fragilidade. Afasta-te de mim, Senhor, que sou um homem pecador. E, no entanto, a Pedro, Jesus exorta à confiança: não temas. E é esta a exortação que Jesus faz a cada um de nós hoje. Não temas, não tenhas medo. Sermos cristãos é caminho exigente, mas sabemos que não estamos sós. Que o Senhor não nos abandona, que nos conduz pela mão. E se aquilo a que nos chama é a uma vida exigente de seguimento e de testemunho, sabemos que contaremos sempre com a sua ajuda. Caros peregrinos, por intercessão de Maria e dos santos pastorinhos de Fátima, peçamos ao Senhor que faça de nós seus discípulos, discípulos dispostos a escutá-lo e a segui-lo, discípulos dispostos a testemunhá-lo através da própria vida. Peçamos ao Senhor nesta Eucaristia também o dom da confiança nele, por sabermos que ele nunca nos abandona e que sempre nos dará força para o testemunharmos na vida de cada dia.
Professemos juntos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus. Encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, oremos ao Senhor do Universo para que dê aos que escutam os apóstolos deste tempo um coração aberto à sua mensagem e cantemos fervorosamente. Pelos bispos e pelos párocos do mundo inteiro, pelas igrejas particulares e paróquias a que presidem e pelos fiéis com eles trabalham mais de perto, oremos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pelos responsáveis no governo das nações, pelos que promovem a prosperidade dos povos, e pelos que defendem os direitos dos homens, oremos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pelos leigos que vivem em matrimónio, pelos jovens que se preparam para o casamento e pelos lares que já não têm amor, oremos. Mostrai-nos, pelas irmãs religiosas de clausura, pelas jovens consagradas ao Senhor e pelas crianças que gostam de Jesus, oremos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pelos membros da nossa Assembleia Dominical, pelos outros cristãos desta paróquia e pelos homens e mulheres que não têm fé, oremos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Escutai, Senhor, as nossas orações e enchei-nos da vossa graça, para proclamarmos que só vós sois santo e nos colocarmos inteiramente ao serviço do Evangelho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que criastes o pão e o vinho para auxílio da nossa fraqueza, concedei que eles se tornem para nós sacramento de vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Pelo seu mistério pascal, Ele realizou a obra admirável de nos chamar do pecado e da morte à glória de geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo resgatado, a fim de que, libertos do poder das trevas para a claridade da vossa luz, anunciemos por toda a parte as vossas maravilhas. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vive, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso administrador apostólico Antônio, o nosso bispo eleito José e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-o na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai
Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que o mas dizem-me a palavra e serei salvo. Irmãos e irmãs, quando nos deslocarmos para comungar, guardamos as necessárias distâncias uns dos outros para a segurança de todos. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Ao comungarmos o Senhor, tomamos as suas palavras, pois de facto não fomos nós que escolhemos aquele a quem seguimos. Foi Ele que nos escolheu e nos destinou para que demos fruto. É deste chamamento que depois deriva a nossa escolha para seguirmos o Senhor.
Irmãos e irmãs, podemos nesta hora dizer: eis-me aqui? Alimentados que estamos com o pão dos anjos e com a palavra que insistentemente convida, ouçamos agora o nosso coração. E em silêncio, perguntemo-nos se conseguimos dizer: eis-me aqui, Senhor. Faz de mim pescador de homens. Talvez sintamos no interior do nosso coração que foram muitos os que ao longo de gerações ouviram o convite e responderam: sim, eis-me aqui. Isaías, Pedro, Tiago, João, Paulo. Neste lugar podemos lembrar o exemplo de São Francisco Marto, Santa Jacinta Marto. Todos eles disseram: faz de mim pescador de homens. Também por todos eles damos graças aqui neste lugar, por sermos esta igreja peregrina que diz: eis-me aqui. Oremos. Deus de bondade, que nos fizestes participantes do mesmo pão e do mesmo cálice, concedei que, unidos na alegria e no amor de Cristo, demos fruto abundante para a salvação do mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, acomodamo-nos por um breve instante, apenas para escutarmos algumas informações que nos possam ser úteis. No próximo dia 11, sexta-feira, é o Dia Mundial do Doente. Assinalaremos de forma particular esse dia na missa das 11 horas, aqui nesta Basílica de Nossa Senhora do Rosário. Inicia nesse dia a preparação para a festa dos Santos Pastorinhos Francisco e Jacinta Marto, que tem lugar no dia 20 de fevereiro.
E começamos por isso no dia 11 a novena aos Santos Pastorinhos. A partir das 10 horas desse dia e até ao dia 19, teremos todos os dias nas redes sociais do Santuário um podcast diário, um pequeno áudio com uma oração a partir das passagens das memórias da Irmã Lúcia, seguida de uma meditação e de uma oração que nos pode ajudar a viver este tempo de preparação da festa dos Santos Francisco e Jacinta Marto. No dia 12, à noite, começa a peregrinação mensal com o Rosário às 21h30 na Capelinha das Aparições, seguido da procissão das velas. E no dia 13 de fevereiro faremos memória das aparições de Nossa Senhora. E por isso, na peregrinação mensal, iniciaremos às 10 horas com o Rosário na Capelinha das Aparições. Viremos depois em procissão para esta basílica, onde celebraremos às 11 horas a Santa Missa. Decorre nesse dia, no dia 13 de fevereiro, o 17º aniversário do falecimento da serva de Deus, Irmã Lúcia de Jesus. Podemos também, nesse dia, a nossa oração pode ser mais intensa para que a Igreja a possa reconhecer como santa. Nesse dia, às 12h30, não será a missa das 12h30 não será celebrada na capelinha, mas na capela da morte de Jesus. À saída, podemos deixar as ofertas que trouxemos para a celebração de hoje, destinam-se à Universidade Católica Portuguesa. E quando sairmos, guardamos as necessárias distâncias uns dos outros para a segurança de todos. Com a bênção final, que agora o Presidente da celebração vai invocar sobre nós, abençoará também os objetos religiosos que temos conosco e que levamos como memória da nossa peregrinação. Colocamo-nos de pé. Caros irmãos e irmãs, a celebração da Eucaristia é sempre encontro com Cristo e termina sempre com o envio, com o ide. Ide testemunhar esta presença de Jesus Cristo nas vossas vidas. É esse o envio que Jesus Cristo nos faz também hoje a cada um de nós. Desejo a todos um santo domingo e um bom regresso a vossas casas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças